Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos continuando a falar de listas encadeadas. Agora a gente vai para o vídeo 8, onde a gente vai ver o conceito de struct, para a gente depois poder implementar elas, então, na nossa lista. Beleza? Então, o conceito de struct é o seguinte. Até o momento, a gente declarava as nossas variáveis lá dentro da main, normalmente, porém, elas ficavam como se fossem isoladas. O que vem a ser isso? Se a gente tivesse que declarar, por exemplo, dados relacionados a um aluno, então a gente tinha que ter nota 1, nota 2, nome do aluno, responsável. A gente criava as variáveis, porém elas não tinham uma ligação entre elas, né? Se você fizesse uma alteração em uma e esquecesse de fazer na outra, relacionada àquele aluno, teria algum problema, porque as variáveis eram declaradas assim, soltas. Com as estruturas, o que a gente vai aprender é que a gente vai conseguir, como se fosse acoplar todas as variáveis dentro de algo que a gente chama de estrutura, né, que são as nossas structs, e esse carinha é responsável por manipular ou armazenar todas aquelas variáveis. E aí a gente vai dar um nome para essas estruturas. Então, por exemplo, eu poderia criar uma estrutura chamada aluno. Dentro do aluno teria o quê? Todas as variáveis relacionadas ao aluno. Então, eu tenho a responsabilidade agora dentro de um local. Beleza? Isso de forma assim bem acoplada ali. Eles estão todos juntinhos. E aí a gente poderia, você imagina só um sistema grande de uma empresa. A gente pode ter os dados, por exemplo, do RH, relacionado a uma estrutura do RH, os dados relacionados à parte de pagamento, a outra estrutura de pagamento, dados de funcionários, outra estrutura, de fornecedor, outra. Então, você consegue ter várias estruturas e, com isso, você vai ter que reutilizar esses mesmos dados em um outro programa, também na linguagem C, pega essa estrutura e leva para lá, que os dados já vão estar todos prontos ali, todos acoplados. Beleza? Vamos só ver aqui na prática como é que é isso. Então, a gente tem aqui inicialmente, pessoal, um programinha como a gente fez até hoje, beleza? Declaramos entidade, float, peso e altura, e aí a gente pede para ler idade, peso e altura, beleza? Normalmente. O que eu falei, vejam que elas estão separadas. Vamos imaginar que a gente precisasse depois de um vetor ou algo desse tipo, mas vejam que o idade e o peso, eles não têm uma ligação, né? Não tem uma ligação semântica, né, no que eu quero dizer, né? Ou seja, não tem nada ali que diga que aquela idade, aquele peso façam referência a algum item específico. Com as estruturas, a gente vai ver isso. Como é que a gente monta a estrutura, então, pessoal? Bom, a sintaxe da struct é struct, typedef a gente já vai ver. Struct, abro, fecho. Do lado do struct, a gente coloca o nome dela. E aqui dentro a gente coloca todas as variáveis, todos os campos, tá bom? Campo 1, campo 2, até o N, beleza? Relacionado você vai sempre armazenar, né, pessoal? Pensar na hora de for colocar as variáveis, fazendo referência a um item específico. Aqui a gente vai utilizar o typedef, mas o que vem a ser o typedef? Typedef, pessoal, a gente está criando um novo tipo de dado. Então a gente não tem o tipo int, char, float. Quando a gente utiliza typedef num struct, a gente está criando um novo tipo. A partir desse momento, então, a gente tem um novo tipo de dado que a gente vai declarar. Sei lá, pessoa, aluno, carro. E aí, dentro desse novo tipo de dado, a gente vai ter várias variáveis. Beleza? A gente vai ver agora na prática como é que a gente faz isso e como é que a gente acessa essas variáveis. Vamos lá no Deve Ser Mais Mais e já voltamos. De volta aqui ao Deve Ser Mais Mais, pessoal, que a gente tem aquele algoritmo lá que a gente tinha colocado e mostrou lá no slide. A única coisa, faltava o ponto e vírgula aqui do peso, beleza? Vamos rodar ele só para a gente ver ele funcionando. Vamos lá, ó. Digite umidade, sei lá, 30, um peso, 54, uma altura, 1,65. Pronto, funcionou normalmente, beleza? Vamos transformar esse cara agora numa estrutura. Eu vou descer aqui os printfs, que nesse momento não me interessa. E olha só o que a gente vai fazer, pessoal. A gente, então, vai utilizar o typedef. E aí, seguindo
sintaxe que a gente definiu lá. Typedef struct. Vou pegar essas variáveis que vão fazer parte, nesse caso, né, específico, sei lá, do atleta. Eu estou levantando a idade, o peso e a altura de um atleta. E vou colocá-los, então, dentro dessa minha estrutura. E aí, pessoal, eu vou, então, colocar o nome dessa estrutura. Não falei que era atleta? Então, observa, onde é que eu coloco o nome da estrutura? Logo depois do fechamento e antes do ponto e vírgula. A partir de agora, pessoal, eu tenho um tipo de dado chamado atleta. Então, um tipo de dado, a gente não declara o tipo como int, sei lá, e o nome, ponto e vírgula. Como eu tenho agora o tipo atleta, eu posso declarar atleta a ponto e vírgula. Beleza? Por quê? Porque eu estou declarando um tipo chamado atleta. Então, deixa eu tirar o int xxx daqui. E aí, ó, vamos ver se o a vai funcionar. Ele agora vai dar alguns erros, né? Porque não tem mais o idade, esse tipo de coisa. Então, vamos ver como é que a gente faz essa alteração. Declaramos, então, o nosso tipo e veja que aqui embaixo a gente ainda está chamando idade. Mas agora o idade, ó, observe que ele está acoplado, ele está lá dentro do atleta. A gente não consegue mais acessar ele direto. Como é que a gente vai fazer para acessar? Então, veja que eu criei como se fosse uma variável chamada A, só que ele é do tipo atleta. É uma variável A do tipo atleta. Beleza? Só que dentro do atleta, pessoal, a gente tem idade, peso e altura. Então, se eu chamar só A aqui, como é que o compilador vai saber se é idade, peso ou altura? Como é que a gente tem que fazer? Logo depois do nome da variável, a gente vai colocar um ponto e aí a gente vai informar qual é a variável dentro daquela estrutura que a gente quer utilizar. Nesse caso aqui, é a idade. Depois vai ser a ponto peso e depois a ponto altura. Só para a gente ter certeza, pessoal, eu vou dar um printf no final, colocando idade digitada, só para a gente ver que ele realmente pegou. Como é que eu mando mostrar, então, o valor de uma variável na tela? Pessoal, a gente vai seguir a mesma lógica que a gente fazia até então. Só que agora, como ela faz parte, esse tipo de dado, essa variável faz parte de uma estrutura, eu vou ter que chamar a variável que eu quero, ponto, o nome da variável que está dentro dela. Beleza? Vamos ver se vai funcionar? Então, vamos colocar para rodar. Idade, 23. Peso, 65. Altura, 1,98. Olha, idade digitada, 23. Observe que foi realmente a mesma idade digitada. Como é que a gente fez para mostrar? Utilizando a ponto idade. Beleza? Então, pessoal, isso daqui é estrutura. A estrutura serve para isso, então. Resumindo, ela serve, então, para a gente acoplar e unir os dados quando eles fazem sentido semanticamente, né? Sei lá, eu tenho as informações de um carro num sistema muito grande. Eu crio uma estrutura só com as variáveis relacionadas ao carro. Na hora de eu trabalhar, fica mais fácil, que eu já tenho todas elas ali certinhas e separadas. Tudo bem? Um último detalhe só, pessoal, só para a gente ter aqui em mente. A gente declarou a variável A, mas se eu quisesse, eu também poderia ter um vetor desse tipo. Beleza, pessoal? Aqui, estou declarando A igual a 10. Para eu fazer, então, a chamada, mesma coisa, pessoal. Colocaria dentro de uma estrutura de repetição, com count ou com i dentro da minha estrutura de repetição e ia preencher. Aqui eu vou colocar dentro do zero só para a gente ver que ele também vai funcionar. Beleza? Todo mundo preenchendo o zero. Então, a gente já estaria usando um vetor. Então, idade 50, peso. Peso saiu errado. E altura 2 metros. Beleza? Idade digitada 50. Beleza, pessoal? Fora isso, funcionamento é normal. Isso aí, pessoal. Obrigado, então. No próximo vídeo, então, a gente vai ver alocação dinâmica e aí, fechando esses 3 conceitos, a gente já consegue trabalhar com as nossas listas.